eu separei esse tema para hoje, para o nosso webinário, de como implementar o ILIB na prática clínica. É um tema bem interessante. Eu vou junto com esse tema, né, fazer algumas revisões que eu acho importante para quem está conhecendo pela primeira vez a técnica ou para quem já trabalha, né? As minhas aulas, elas acabam sendo para todo mundo, né? Eu sempre tento dar um pouquinho mais de conhecimento para aquele que já está um pouco mais para frente, mas também eu dou embasamento para aquele que está começando agora. Né? É uma forma da gente sempre estar com os alunos sempre atualizados e cada aula que você assistir, você vai ver que algum tópico, alguma coisa diferente você vai aprender. Então, bem-vindos meus ex-alunos que estão participando desse webinário, bem-vindo você que é a primeira vez, né, que está vendo, que está curioso aí com essa técnica, bem-vindos os profissionais de saúde que já trabalham, mas ainda não foram meus alunos, tá? Então, espero que vocês todos aí tenham um excelente webinário. Bom, antes da gente começar o webinário, vou só deixar alguns recadinhos. Quem tiver perguntas, tanto aqui no YouTube, quanto no Zoom, por favor, deixe no bate-papo, tá? E, de vez em quando, eu dou uma paradinha e olho as perguntinhas do bate-papo, tá bom? Só para a gente não interromper a linha de raciocínio, certo, pessoal? Então, vamos lá. Como implementar, então, o ILIB na sua prática clínica? Bom, deixa eu passar o slide por aqui. Então, o ILIB, né, o nosso apelido, todo mundo conhece o ILIB, a técnica vem de um acrônimo chamado Intravascular Laser Irradiation of Blood. É uma técnica russa, né, começou lá na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, e o ILIB convencionou-se de ser feito intravascular, né, através de um catéter venoso. No entanto, né, estudando aí a literatura russa, conversando com os russos, eu descobri que a técnica transdérmica e a transmucosa também era feita pelos russos. No entanto, tem uma pequena diferença aqui, que os equipamentos russos, eles eram equipamentos com baixas potências. E baixas potências não penetram na pele. E aí os próprios russos perceberam que era muito melhor os resultados clínicos quando a técnica intravascular era realizada. Por isso, então, que perguntando para um russo, lá para o Vladimir, que é um russo que eu tenho contato, ele me falou, olha, a gente também faz se precisar, mas a técnica dentro do vaso é muito melhor, né? Os resultados são muito melhores. E é isso que a gente vê até hoje. Claro que agora a gente atualizou um pouco o ILIB, né? Na verdade, o ILIB hoje tem várias modalidades, vou falar de algumas delas para vocês. E a modalidade transdérmica, que é sobre a pele, que é a que a gente faz sobre a artéria radial, a gente faz a técnica sobre a artéria pediosa, oplítea, a gente faz na carótida, ou a gente usa também essa técnica do ILIB sublingual, transmucosa, através da mucosa do nariz. Então, essas formas, essas variações do ILIB, elas acabaram se propagando, né? Tem bastante literatura, inclusive atuais, sobre essas técnicas, e não deixa de ser a mesma técnica. O que muda na prática? Geralmente a potência do equipamento para que a luz chegue no tecido-alvo, que é o sangue, tá? Então, a fotobiomodulação, que é o uso da luz, né, para biomodular tecidos, ela pode ser feita de forma sobre o sangue. Então, a gente gosta muito desse termo, que é a fotobiomodulação sanguínea, tá? A gente já falou muito sobre fotobiomodulação sistêmica, laser terapia sistêmica. No entanto, quando a gente entra em sistêmico, a gente já vai para o efeito. E o efeito sistêmico, ele também pode ser atingido quando a gente faz uma fotobiomodulação local. No entanto, quando a gente quer falar diretamente dessa técnica, é preferível usar, então, a fotobiomodulação sanguínea, que é a irradiação do sangue. Qual vaso sanguíneo? O que tiver mais superficial e mais fácil para aquele paciente, tá? Então, a gente vai ver que tem uma gama aí enorme de modalidades que a gente pode atuar. Bom, então essa técnica começou na Rússia e ela começou, gente, com aplicações na cardiologia.
justamente porque os seus principais efeitos é a ação vascular, né, a ação imunomoduladora, a melhora na gasometria, né, no espalhamento de oxigênio, na transferência desse oxigênio para as células, e a ação antioxidante, né, então modulação da inflamação, remoção de radicais livres, isso é muito importante, principalmente nas disfunções endoteliais. Sendo assim, então, as primeiras aplicações do ILIB foram para pacientes com doenças cardiológicas, tá? Até hoje a gente trabalha com isso, mas de uma forma um pouco diferente. Quem atua diretamente são os médicos que trabalham com ILIB, né? As outras áreas da saúde acabam não entrando muito nesse quesito por uma questão de habilidade e preparo profissional, tá bom? Então vamos lá. Então, dentro dessas modalidades que eu estava falando da fotobiomodulação, a gente conhece praticamente a fotobiomodulação sobre uma lesão. Então, eu fiz um acidente, fiz um trauma, né, fiz uma extração dentária, estou com uma fissura mamilar, estou com uma ferida na perna, então eu aplico laser sobre a lesão. Essa, na verdade, é a modalidade que a maioria das pessoas conhece, né? Então, a gente fala que é uma fotobiomodulação local. A gente também trabalha com a fotobiomodulação sobre os linfonodos para estímulo da resposta imunológica, né? A gente geralmente associa a fotobiomodulação nos linfonodos junto com doenças infecciosas, por exemplo, para ajudar a trabalhar, né? Para ajudar o tecido a remover aquela infecção ou a chamar resposta inflamatória. Então, quando a gente ativa linfonodos, a gente está ativando a resposta inflamatória, principalmente doenças crônicas. E também a gente usa o ILIB não, a fotobiomodulação no trajeto do nervo sobre as células nervosas. A gente também aplica sobre a coluna, quando tem, por exemplo, lesões de membros. Então, sempre a gente atua local, linfonodos e trajeto do nervo. Isso é uma prática bem comum, principalmente para quem faz feridas, né? Na odontologia também a gente trabalha muito com isso, então a gente trabalha a regeneração local, a gente trabalha o sistema imunológico e a gente trabalha também o sistema nervoso, principalmente para analgesia, modulação dessas respostas álgicas. E, finalmente, a fotobiomodulação sanguínea, que é uma outra modalidade e que tem uma ação mais sistêmica e vascular. A gente sabe que o corpo ele funciona como um todo, né? E o sangue e a resposta, como os mediadores, as informações passam pelo sangue, são muito importantes. Então, tudo que você quer saber sobre um paciente está no sangue. Tanto é que o primeiro exame que a gente pede, né, para o paciente é o hemograma. No hemograma, eu consigo fazer uma foto desse paciente naquele momento e já ter várias informações importantes sobre a saúde desse paciente, né? Com certeza, novas técnicas de biotrack estão chegando por aí, né, para a gente fazer avaliações sanguíneas não invasivas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, num futuro muito próximo, teremos aí reloginhos fazendo captação de quantidade de oxigênio, que é o oxímetro, fazendo a questão quão viscoso está o sangue. Então, tem várias coisas que a gente vai começar a ter acesso de uma forma mais fácil, através aí da tecnologia, principalmente da tecnologia da luz laser, né? Como se fossem pequenos Doppler usáveis, né? Em forma de relógios, para justamente a gente começar a olhar melhor como que está a nossa saúde. E aí, gente, pensando que na corrente sanguínea tem todas as informações, e é por onde passam os nutrientes, por onde passam os hormônios, por onde passam as enzimas, né, as células imunológicas, tudo isso está acontecendo vascularmente falando. Então, usar o laser sobre o vaso sanguíneo, a gente tem aí uma gama de células-alvo, né, substâncias que vão absorver essa energia e que vão utilizar essa energia de alguma forma, tá? E aí a fotobiomodulação sanguínea a gente pode fazer em qualquer artéria, qualquer veia, desde que ela seja superficial e, claro, localizado o mais próximo possível do local que eu quero tratar. Isso já é um detalhe, mas fica aí uma das dicas importantes de qual artéria a gente escolhe para tratar uma determinada patologia. Então, por exemplo, se o paciente tem alguma alteração de uma lesão cerebral, o melhor a fazer é na artéria carótida. Se o paciente está com pé diabético, o melhor a fazer é na artéria pediosa ou na poplítea, né? E, claro, o arroz com feijão que a gente fala é a artéria radial,
que é a técnica mais simples, a gente tem equipamentos específicos para isso, né, aqueles reloginhos, ou pulseiras específicas para as diversas marcas comerciais que a gente tem aqui no Brasil, e é uma técnica um tanto simples, né? Simples, fácil do paciente fazer, né? Não passa nada importante aqui por essa região que possa ter comprometer alguma coisa. Então, realmente, é uma técnica bem ampla. E aí, de acordo com o nosso paciente, de acordo com o momento, a gente vai escolher o melhor vaso para fazer a fotobiomodulação sistêmica, tá? Bom, agora vamos entrar um pouquinho, gente, só para fazer uma pequena revisão. Muitos de vocês não conhecem, né, o que é fotobiomodulação ou estão aqui pela primeira vez. Quando a gente fala fotobiomodulação, então a gente está falando inicialmente de luz, fótons. E o que é um fóton? É um pacotinho de energia que anda pelo espaço fazendo uma trajetória oscilatória. Então a gente está falando de energia. Luz, entenda-se como energia. Fotobiomodulação. Modulação do da vida, do biológico, através da energia luminosa, tá? E os efeitos dessa luz, eles ocorrem a partir de uma absorção da energia luminosa pelos tecidos. Então, eu tenho que ter absorção para ter qualquer efeito clínico, tá? Sendo esse tecido alterado ou não, ele tem que absorver essa luz. E a sua utilização, né, com uma fonte energética, vai ser feita pelo tecido de acordo com aquilo que ele precisa, tá? E, principalmente, o que está acontecendo aí? Eu estou fazendo uma normalização das funções mitocondriais. Então, por exemplo, no sangue a gente tem muita plaqueta. Plaqueta tem bastante mitocôndria. A gente tem células circulantes, células de defesa, que têm mitocôndrias. A gente tem as células do endotélio, que têm mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas são o principal alvo de absorção de luz, independente se eu estou fazendo uma fotobiomodulação local, sanguínea, em linfonodos, na célula nervosa, né, as mitocôndrias do tecido nervoso que vão absorver a luz. E aí eu estou mexendo, gente, na nossa fábrica de energia celular, que é a mitocôndria. E a maioria das doenças, principalmente as doenças crônicas, se você fizer um exame desse paciente, você vai ver que tem uma disfunção mitocondrial significativa, tá? Bom, e aí, se eu restabeleço o funcionamento mitocondrial, se eu restabeleço a formação energética dessa célula, então eu vou influenciar diretamente sobre outras funções celulares alteradas. Então, estamos falando de energia e de ação dentro da organela energética celular, principalmente que é a mitocôndria. Claro que a gente tem outros efeitos, né, que também justificam a ação da luz, como, por exemplo, a gente ativa diretamente plaquetas, né? E aí a gente tem a antiagregação plaquetária, que a gente sabe que é feita diretamente nas plaquetas. A gente tem a questão do óxido nítrico na hemoglobina, né? A hemoglobina não tem mitocôndria. A hemoglobina, ela simplesmente pode soltar o óxido nítrico ou ser mais favorável a absorver o oxigênio através da luz. A gente tem algumas porfirinas de membrana que absorvem a luz e que mudam a sua conformação, né? Essa proteína muda a sua conformação, fazendo com que eu tenha uma permeabilidade da membrana um pouquinho alterada, entrada de cálcio e estímulo celular, como acontece com algumas células de defesa e algumas outras células que também são estimuladas via membrana celular. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? E estamos colocando energia no tecido. É esse que é o grande lance. Essa que é a forma mais simples de explicar como que a fotobiomodulação funciona. Bom, e aí, gente, esse artigo eu achei super interessante. Ele foi publicado agora em 2020, se eu não me engano. 2020 ou 2021, acho que foi 2020. E o título do artigo é The Bioenergetic of COVID-19, Imunopatologia, Isoterapia e seu potencial terapêutico com irradiações biofísicas. O título é um pouco complexo, mas ele fala, gente, justamente da importância da gente contribuir para a bioenergética celular. E essa bioenergética celular nada mais é do que contribuir para o restabelecimento mitocondrial a partir de luz, tá? E aí, se a gente começar a pensar, o nosso sistema imunológico, ele demanda muita energia,
Ele demanda mais ou menos, não sei, que só uma curiosidade aqui para vocês, 20% de todo o metabolismo celular em repouso, ele vai para a manutenção das células imunológicas. E se eu tenho uma infecção, alguma coisa acontecendo dentro do meu corpo, esse índice aumenta 25% até 60%, como, sei lá, chegando numa sepse, de gasto energético. Tanto é que a gente precisa, o metabolismo aumenta e vem junto a febre, né? A gente vê que o esquentar do corpo mostra o esquentar, o aumento de metabolismo energético diante de uma infecção. Então, o nosso corpo, quando a gente precisa atuar, né, com uma infecção, num processo inflamatório, a gente precisa de energia. E muitas vezes os pacientes estão com essa bioenergética desequilibrada, principalmente os pacientes que têm doenças crônicas, que têm alguma alteração já sistêmica, uma alteração imunológica crônica, né? Isso envia de tudo, inclusive do uso de medicamentos de forma crônica, né? E aí eu vou inibindo, vou parando os processos fisiológicos e vou piorando todo o funcionamento do meu corpo. Então, existe uma importância muito grande, né, na gente colocar energia para o sistema imunológico funcionar. E é isso, né, reduzindo assim a uma frase que o ILIB faz, tá? O ILIB e a fotobiomodulação. Ai, tô passando para trás aqui, não sei como que eu faço para passar para aqui. E aí, gente, se a gente olhar para trás na literatura, começando aí da década de 80, né, a gente percebe vários artigos mostrando, então, o aumento do metabolismo energético, né, dessas células e tecidos irradiados, sob condições de isquemia, intoxicação, exercícios físicos intensos, e esse aumento metabólico que a gente vê na literatura é de 200% a 300%. Então, a gente tem aí artigos começando em 84, depois a gente tem 91, 95, 2001, 2007, 2008, 2008 de novo, 2010, finalmente aqui um último, 2015. Mostrando, então, gente, que é provado cientificamente esse aumento do metabolismo energético a partir da irradiação com laser de baixa intensidade, tá? Então, pensando naquilo que a gente falou até agora, desse último artigo de 2020, falando dessa bioenergética celular, a gente tem uma comprovação de que sim, aumenta a produção de ATP, a Tina Caro, né, que explicou a primeira vez como é que a fotobiomodulação funciona, ela já falava isso, ela só não sabia explicar exatamente, depois a gente ficou sabendo que era realmente uma ativação mitocondrial. Então, tudo isso leva ao nosso objetivo, que é o aumento de energia. A gente disponibiliza mais energia para os tecidos e com mais energia eles vão regenerar, mais energia, eles vão ter menos inflamação, menos radicais livres, né? Então a gente diminui o estresse oxidativo, e aí uma cascata de reações vai acontecer, certo? Bom, claro que acho que vocês devem estar esperando por isso. Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas cadê os artigos? Não tem literatura que explica o ILIB, não tem resposta clínica, não tem. Gente, está cheio de artigo clínico e cada vez mais está pipocando novos artigos clínicos relevantes sobre a técnica do ILIB, tá? Então, esse primeiro artigo aqui, por exemplo, é um estudo clínico randomizado, com bastante pacientes, e eles viram o que aqui, né? Que o ILIB ajuda na recuperação de pacientes com injúria renal. Bem interessante esse artigo, ele é de 2021, tá? É um artigo bem recente, bem interessante, setembro de 2021, então ele é bem fresco esse artigo clínico, randomizado. Esse outro artigo aqui, então ele mostrou que reduz e melhora a qualidade de vida dos pacientes com neuropatia diabética, tá? Também um artigo bem interessante, clínico, né, com grupo controle, um N bacana aí de pacientes. Esse outro artigo, também um artigo novo aqui da equipe de São Carlos, da USP de São Carlos, da física da USP. E esse último, inclusive, ele é o que mais corrobora com a literatura russa, né? Que a gente sabe que a literatura russa é bem vasta, porque esse artigo justamente mostrou aí a regulação de pressão arterial, glicose, triglicérides e colesterol, né? O que a gente vê aí que os russos usavam e justificavam o uso do ILIB por esses efeitos clínicos que o ILIB apresenta. Esse outro artigo aqui, então, olha só, randomizado, duplo cego, placebo controlado,
falando então da técnica intranasal, né? Agora saindo um pouco da técnica intravenosa, intranasal do laser. Nesse artigo foi bem interessante, foi feito com 90 pacientes, tá? E ele mostrou aí o ILIB a capacidade de melhorar o comportamento lipídico e hemorreológico, né, que é o comportamento das hemácias e de toda a dinâmica vascular do sangue, de pacientes então com doença coronariana ou infarto cerebral. Esse artigo da direita também, muito interessante, eles fizeram duas técnicas, uma sublingual e uma transdérmica na artéria radial, mostrando então que o ILIB modulou positivamente a expressão da IL-10, tá? Esse estudo foi feito com 14 pacientes, né, com esclerose múltipla recidivante. E só para vocês lembrarem, né, um pouquinho aqui o que é essa interleucina 10 aí, ela é uma importante citocina tanto anti-inflamatória como imunossupressora, e que ela é produzida aí por uma variedade de células do sistema imunológico, como células linfócitos B, linfócitos T, células natural killer, células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos. Então, a interleucina 10, ela é uma importante citocina anti-inflamatória. Então, se ela aumenta, quer dizer que o nosso corpo está agindo de forma a combater aquele processo inflamatório. Diferente, por exemplo, da IL-6, né, que a gente ouviu falar muito aí no COVID, que aumenta IL-6, porque a IL-6 é realmente uma citocina pró-inflamatória, tá? O que mais? Trouxe mais uns artigos aqui para vocês. É o próximo. Esse artigo aqui, ele trabalhou com 84 crianças e eles compararam um grupo Sham, que só fazia a simulação do laser, grupo ILIB, de 10 minutos em crianças, então um protocolo bem bacana, né? Em crianças, a gente sempre faz a metade do tempo, e laser puntura. Então, comparou ILIB e laser puntura na ansiedade das crianças perante a ida ao dentista. Achei esse artigo super interessante. Então, foram feitas com 84 crianças, e tanto a laser puntura quanto o ILIB foram favoráveis aí no manejo da ansiedade infantil. E aí, extrapolando um pouquinho, né, saindo um pouco desse artigo que teve a ver com ansiedade infantil, a gente percebe que o ILIB trabalha muito a questão da ansiedade, né, do estresse. A gente vê muito em pacientes pós-cirúrgicos, a gente vê muito isso em pacientes que acabaram de fazer um parto, né, nas puérperas, essa questão da ansiedade, da depressão pós-parto, essa parte psicológica, a gente percebe que o ILIB ajuda bastante, tá? Então, esse artigo um pouquinho mais indo para esse lado mais psicológico do paciente. E esse outro estudo aqui foi feito com 101 pacientes durante um procedimento de cateterismo, tá? E olha que interessante, fazendo cateterismo e aplicando a laserterapia sistêmica. Muito legal os resultados, principalmente porque eles mediram as citocinas inflamatórias. E, novamente, aqui, a IL-10 aumentou, né? Então, como ação anti-inflamatória, e IL-6 e IL-1 beta, que são as pró-inflamatórias, então foram diminuídas. Então, gente, a gente não está falando de um aspecto de dor, de um aspecto subjetivo, a gente está falando de uma análise sanguínea do paciente depois da técnica realizada, tá? E aí, o que conclui-se nesse estudo? Porque toda a intervenção, né, de cateterismo, toda essa intervenção, você está agredindo o vaso e isso pode predispor a uma nova estenose, né, que é o fechamento do vaso sanguíneo. Se eu tenho uma irradiação com laser e eu diminuo os fatores inflamatórios, eu posso, então, promover ou sinalizar que eu vou ter uma menor incidência, né, de uma reestenose acontecer. Então, um estudo também bem interessante. Então, vocês percebem que a gente tem aí na literatura artigos desde um paciente com uma doença crônica, uma doença coronariana. A gente tem bastante coisa saindo e muita coisa boa já publicada na literatura. Aqui mais 3 artigos também clínicos, tá? Esse primeiro aqui da esquerda utilizou 40 voluntários sadios. Então, olha que interessante, a gente também tem estudos com voluntários sadios, porque o voluntário sadio, né, não tem nenhuma alteração, aparentemente. Mas e aí? O ILIB funciona no paciente que não tem nada? Então, vamos responder aqui com esse estudo clínico com 40 voluntários.
E aí eles fizeram a técnica transdérmica do ILIB, e eles perceberam que modulou a função endotelial via aumento do potencial antioxidante, porque foi analisada a quantidade de glutationa, que foi aumentada, e também a propriedade angiogênica. E aí eles notaram que teve uma diminuição aí do inibidor da angiogênese, que é a angiostatina. Então, eles analisaram aí tanto a glutationa quanto a angiostatina, mostrando, então, que houve essa modulação da função endotelial, mesmo em pacientes sadios, sem nenhum comprometimento sistêmico, tá? Esse outro artigo também bem interessante, em pacientes com artrite reumatoide, uma pergunta muito comum, a ILIB trabalha essa questão da imunocorreção, né, muito legal essa questão, e eles investigaram, então, em 75 pacientes com essa doença reumática, trabalharam com o ILIB, tá? E uma coisa bem interessante desse artigo foi que eles perceberam que tinha diferença na resposta de acordo com a gravidade da doença. E isso a gente sabe que existe, né? Existem doenças que já tiveram tantas mutações que o ILIB não tem muito mais o que fazer. Pelo contrário, se for uma doença inicial, uma doença que está começando, o ILIB tem muito mais chance de reverter. E foi o que eles viram nesse artigo, né? Então, o melhor resultado aconteceu nos pacientes com grau mais leve da doença reumatoide, tá? E esse último artigo, que é um dos meus favoritos, tá? A qualidade do artigo, fantástico, foi publicado em 2012, foi um dos primeiros artigos clínicos interessantes e bem relevantes. Eles usaram 36 pacientes com lesão medular crônica pós-trauma, e esses pacientes receberam 1 hora de LIB por 15 dias, aproximadamente. E eles tiveram o grupo sham, né, que imitava a irradiação, mas era com laser desligado, e também tiveram um grupo de pacientes sadios dentro desses 36 pacientes. E aí, olha que interessante, o ILIB aliviou o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial, que é muito grave nesses pacientes com lesões medulares, e também teve aí uma melhora na diminuição no colesterol LDL e um aumento do colesterol HDL, tá? Então, essa questão de diminuição do estresse oxidativo e melhora na disfunção mitocondrial bem justifica exatamente qual é a função real do ILIB. E aí, gente, todas as doenças a gente tem estresse oxidativo, todas as doenças a gente acaba tendo disfunção mitocondrial. Por isso que o ILIB tem esse tom meio milagroso, né, de acontecer, tá? Vamos dar continuidade, então, ao nosso webinário. Pessoal, nessa primeira parte, alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui um pouquinho o bate-papo antes de entrar nessa segunda. Algumas dúvidas no chat, e aí eu não sei se você quer responder agora ou se você prefere depois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quais são as perguntas. Vamos dar uma olhada. Qualquer coisa a gente já responde. Sim. Olha, um dos alunos aqui está perguntando, fiz um protocolo de 10 minutos em um paciente que não menstruava há meses, pois tomava anticoncepcional, e após a sessão ela me relatou um escape. Isso é normal? Olha, normal seria se depois de algumas sessões a paciente tivesse esse retorno à questão menstrual, tivesse uma normalização. Às vezes, pessoal, o paciente ele fica muito autossugestionado, tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado também não é nada ruim, né? Você se autossugestionar que um tratamento vai te funcionar. Então, às vezes, numa primeira sessão, eu diria que já é aí talvez uma autossugestão. Agora, também pode ser uma coincidência. Por exemplo, pode ser que essa paciente, no dia que está fazendo o ILIB, já estava prestes a menstruar, ou na metade do ciclo, que geralmente acontece algum escape. Então, pode também ser uma coincidência, tá? É muito importante, gente, para a gente diferenciar se é efeito do ILIB, se é uma coincidência ou se é uma autossugestão, a gente conhecer bem qual é o problema desse paciente, tá? Conhecer bem esse paciente e atuar geralmente na área de queixa, tá? Mas pode acontecer de o paciente ter outros problemas paralelos àquilo que você está tratando e automaticamente o ILIB também vai influenciar. Então, eu sugiro aqui uma investigação, né, para se entender um pouquinho o que realmente aconteceu aqui,
tá? Mas, pela minha prática, não é tão, assim, repentino. Pode ter, eu acho que está ainda mais numa coincidência. E o ILIB já estava naquele dia, já estava prestes a acontecer, o ILIB deu uma estimulada na microcirculação e acabou favorecendo, mas já iria acontecer de alguma forma, tá? Essa é a minha opinião, assim, sem conhecer nada, tá? O meu chute, digamos assim, sobre o que aconteceu, tá? Artigos sobre tratamento de sinusite e rinite, a gente tem esses artigos russos, tá? Em inflamações de vias aéreas superiores. Vão ser disponibilizados esses artigos. Gente, se vocês quiserem esses artigos que eu mostrei para vocês, podem sim solicitar, a gente faz um PDF e manda para vocês, tá bom? Então, quem quiser pode entrar em contato com a Elo pelo WhatsApp. Alguém pode colocar o contato da Elo no YouTube, no chat do YouTube, e também aqui no chat do Zoom, por favor. O ILIB pode ser feito diariamente, sim, dependendo da patologia, né? Principalmente se o paciente estiver numa fase aguda. Pacientes oncológicos, tumor ativo, contraindicados, sim, também, a menos que seja um paciente paliativo, ou que tenha algum custo-benefício melhor, né, do que o risco. Então, a gente sempre tem que olhar. DPOC é fantástico, né? Todos os problemas pulmonares, a gente vê que tem bastante benefícios, tá? Interleucinas pró-inflamatórias, IL-6, anti-inflamatórias, a IL-10, as principais aqui que eu falei, tá? Alguém está pedindo para eu repetir. Doença pulmonar crônica também está bem na lista, tem bastante artigo, principalmente o russo, falando disso, tá? Paciente que tem varizes pode aplicar o ILIB, talvez o paciente sinta um pouco de dor na primeira sessão, né? Porque eu estou mexendo o que está estagnado. Acho que agora eu vou parar e depois a gente volta com as próximas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, como é que a gente vai implementar na prática clínica? Eu sei que aqui a gente tem profissionais das diversas áreas da saúde, então eu vou dar alguns exemplos nas principais áreas que a gente tem alunos, tá? Mas eu acho que a angústia maior aqui dos alunos é essa aqui, ó. Como é que eu vou implementar algo que é tão novo, né? Algo difícil de ter acesso à literatura, porque a maioria da literatura é russa. Claro que agora a gente tem bastante literatura ocidental, e principalmente, gente, tem uma literatura que não é essa clínica que eu mostrei para vocês, que a gente acha que é mais relevante, mas que é a literatura sobre o laser no sangue diretamente, sobre o laser na circulação, sobre o laser diretamente sobre as células sanguíneas, que é uma literatura muito vasta, né? O que mais tem artigo, na verdade, muito mais do que os artigos russos, é a literatura voltada diretamente para as células sanguíneas e para o sangue, tá? Isso a gente tem aí tipo, ação das células do laser nas plaquetas, na hemoglobina, nas hemácias, nos monócitos, nos linfócitos, nos neutrófilos. Então, a gente tem muita literatura que, sabendo disso, saindo do in vitro, a gente vai para a circulação sanguínea. Então, a gente consegue fazer, né, uma associação de efeitos. Isso é muito simples. Mas eu entendo, eu concordo com vocês que é difícil da gente atuar e implementar na clínica alguma coisa nova. Como é que eu vou levar segurança para o meu paciente? Como é que eu vou prescrever? Como que eu vou avaliar que está funcionando, né? Ou, simplesmente, como que eu vou vender essa técnica? Como é que eu vou cobrar? Como que eu classifico ela dentro do meu menu de atendimento clínico? Então, é isso que eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho hoje, tá? Bom, eu decidi colocar aqui, gente, os pilares principais do uso do ILIB no consultório. Então, claro, a primeira coisa, gente, não existe a gente vender alguma coisa que a gente não conhece, ou vender alguma coisa que a gente não sabe, não tem segurança. A segurança do profissional no tratamento, gente, ele que vende, essa segurança que vende o tratamento, né? Por isso que a prática clínica, ela é soberana de um profissional para o outro. O que muda de um profissional para o outro? A segurança clínica. Quanto mais eu fiz aquele tratamento, mais eu sei fazer, né? Quanto mais eu fiz, mais eu tenho experiência clínica naquele tratamento. Quanto mais eu estudei aquilo, mais eu tenho propriedade de explicar
né? Quanto mais quanto mais cursos eu fiz, mais material didático, mais artigos, mais apostilas, mais argumentos eu tenho. Então, sem sombra de dúvida que o primeiro pilar de implementação do ILIB na prática clínica é uma capacitação técnica, tá? Então, aí você vai aprender mecanismos de ação, literatura, dosimetria, efeitos esperados, como que eu faço essa avaliação clínica, como que eu caminho com o tratamento, né? Se eu evoluo, se eu volto, como é que eu desenvolvo os protocolos específicos para aquele paciente, dentro das patologias que ele tem, dos remédios que ele toma, tá? Então, isso é muito importante. A segunda coisa, gente, que aqui também assim é crucial para uma boa aplicação da clínica, é você ter domínio sobre aquele tratamento que você está vendendo para o paciente, tá? A técnica que você vai usar, que pode ser o ILIB, ela é uma técnica. Eu tenho que conhecer o tratamento como um todo. Então, por exemplo, eu posso ser uma dentista que sou periodontista, por exemplo. Eu sei tudo sobre doença periodontal. Eu domino a doença periodontal e agora eu vou colocar o ILIB para complementar o meu tratamento, como uma ferramenta. Mas eu tenho que dominar essa doença periodontal. Eu sou um enfermeiro e eu trabalho com feridas crônicas. Que tipos de feridas que tem, quais são as causas, como que eu trato, como que é esse paciente, eu preciso dominar isso. Porque aí, se eu domino isso, eu consigo complementar com outras técnicas, incluindo a técnica do ILIB, tá? E aí, gente, começa que eu preciso saber diagnosticar. Como que eu vou tratar se eu não sei o que é, né? Então, esse é o passo número 1 aí de qualquer tipo de tratamento. Segunda coisa, qual é o tratamento convencional? O que eu esperaria do tratamento convencional? Para aí também conseguir comparar, olha, fazendo o ILIB nesse tratamento, o que mudou? Então, a minha experiência clínica com a patologia que eu estou vendendo tem tudo a ver com eu saber lidar com o ILIB e avaliar como é que esse ILIB está funcionando, tá? E, novamente, como é que eu avalio o tratamento? Olha, eu estou fazendo ILIB da minha paciente para hipertensão. Peraí, você está tratando a hipertensão do seu paciente? Você é cardiologista? Não, não sou cardiologista. Bom, então, pode ser, aí abre, né, um espaço assim, ó. Pode ser que eu tenha essa paciente fazendo uma lesão que eu tenho expertise, que, por exemplo, é uma ferida diabética, só que essa paciente também é hipertensa. E aí, gente, o que acontece? O ILIB para a ferida diabética também vai influenciar na hipertensão dessa paciente. Então, aí eu tenho que saber disso. E sabendo disso, qual é a conduta que eu vou tomar, uma vez que o ILIB acaba saindo da minha área de atuação e influenciando em outras patologias do meu paciente, tá? Então, aí tem várias saídas. Eu posso trabalhar junto com o médico, eu posso conversar com o médico, eu posso trabalhar numa equipe multi, eu posso suspender o laser ou suspender ou diminuir a medicação temporariamente enquanto eu uso o ILIB. Então, esses efeitos que o ILIB acaba tendo, que fogem do meu alcance de tratamento, mas que acabam acontecendo com o meu paciente, eu preciso saber o que fazer com eles, tá? E aí, finalmente, vem a implementação, né? Como é que eu vou incluir o tratamento dentro daquilo que eu já faço, como uma técnica complementar, ou como um próprio tratamento, né? O ILIB pode ser tanto tratamento, quanto adjuvante, quanto complementar. Como que eu vou vender esse tratamento? Eu vou ter que ter um ganho financeiro, concordam comigo, né? A gente trabalha, então a gente recebe, o paciente paga, é uma troca de serviços. E aí, como que eu faço também para fazer esse retorno sobre o investimento, né? Quantas sessões eu vou precisar, quantos equipamentos eu vou precisar, porque aí, gente, na hora de implementar a técnica, à medida que o ILIB vai tendo um volume dentro dos meus atendimentos e vai tendo uma importância, aí eu tenho que fazer um investimento financeiro de mais equipamentos mais específicos, né, mais fáceis de utilizar, para justamente eu ter essa ferramenta bem implementada na minha prática clínica, tá? Bom, então a gente vai focar na implementação, tá bom? Capacitação técnica, espero todo mundo no curso de ILIB, a gente tem um curso começando agora, em fevereiro, um curso totalmente online. Ele tem 36 horas de duração. Quem ficar em webinário, no final a gente vai dar um voucher bem legal de desconto para os participantes, então fiquem até o final. O domínio do tratamento depende de vocês,
profissionais da saúde das diversas áreas de atuação, então sejam experts nas áreas que vocês atuam, e a implementação a gente vai ver um pouquinho hoje no nosso webinário, tá? Bom, então a primeira coisa para implementar o ILIB na prática clínica é a classificação. Dentro desse menu de atendimentos clínicos que eu tenho aqui, aonde que o ILIB se encaixa? O ILIB, ele é um tratamento para alguma coisa, ele sozinho vai tratar, então eu vou fazer um tratamento exclusivo para esse paciente com ILIB, ou o ILIB vem complementar alguma outra coisa que eu já faço, ou ainda o ILIB é peça fundamental e importante em outro tratamento. Então, eu associo o ILIB a outro tratamento e a associação das técnicas vai ser fundamental para o resultado clínico, tá? Sabendo qual é essa classificação, eu consigo meio que criar uma forma de como que eu vou cobrar esse tratamento, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu seja dentista. Eu posso, por exemplo, vender o ILIB para dor crônica. Concordam comigo? Fantásticos resultados de ILIB em dor crônica. Ou eu posso colocar o ILIB no tratamento dentro de um pós-operatório de cirurgia, por exemplo, onde o paciente fica super debilitado. Então, o ILIB é fantástico. Ou até, eu tenho um paciente que tem uma doença autoimune e sistêmica, só que isso interfere diretamente com a qualidade bucal. Então, o ILIB aí, ele vai complementar ou até mesmo ser um adjuvante no meu resultado clínico. Por exemplo, na enfermagem, eu posso ter um paciente que tem problemas vasculares e isso compromete totalmente o resultado clínico do meu curativo, da minha intervenção. Eu posso ter pacientes que buscam a cicatrização porque eles têm deficiências de cicatrização, principalmente ou problema vascular ou problema linfático. Então, no pós-parto, eu posso vender o ILIB para depressão pós-parto, por exemplo, para ajudar essa puérpera. Pós-cesárea, né, que tem inchaço, foi uma cirurgia, então eu tenho um estresse oxidativo grande aí desses pacientes. Equilíbrio hormonal, então é uma tempestade de hormônios, né, numa puérpera, no pós-parto, então eu regulo toda essa questão hormonal. E as pacientes, por exemplo, de pós-parto, elas amam o ILIB, né, não sei se vocês já tiveram alguma experiência, assim, faz uma diferença e tanto na questão de se sentir bem, de desinchar, de disposição, né? Então, eu tenho várias áreas aí que eu posso... E aí, pensando em qual modalidade, eu posso, por exemplo, vender um tratamento de ILIB para melhorar a parte hormonal, equilíbrio hormonal, né? Além daquele ILIB que eu poderia fazer, por exemplo, numa consulta, né, de aleitamento, que seria um complemento. Então, eu posso já classificar aqui se essa minha técnica vai ser o tratamento em si, um complemento ou um adjuvante para um tratamento de alguma determinada patologia. E, por exemplo, aqui na medicina, a gente tem doenças autoimunes que a gente pode tratar, né? Tratar e complementar sendo adjuvante, depende da doença. Se for uma doença incipiente, inicial, eu consigo até, muitas vezes, reverter, né, e remover a medicação desse paciente, ou eu simplesmente mantenho a qualidade de vida desse paciente com ILIB, né, diminuindo dores crônicas. Então, olha só como eu posso classificar o ILIB como tratamento, adjuvante ou complementar. Né? E isso tudo, então, só para terminar aqui os exemplos, pacientes com doenças cardíacas, pós-cirúrgico, paciente de UTI, muito importante eu colocar energia nesse paciente. O sistema imunológico dele precisa de energia, esse paciente está com aquela questão bioenergética totalmente inibida, né, comprometida. E aí, lesões neurológicas também, né, dependendo da área da médica que você atua. Então, eu posso fazer o ILIB tanto para trauma, para AVC, bastante artigo, né, falando disso, para AVC, para isquemias cerebrais. Então, isso tem uma literatura aí bem vasta falando desses pacientes. E aí, gente, se eu tenho isso em mente, eu consigo capitalizar, né? Então, o ILIB como tratamento, eu posso fazer pacotes avulso. Então, eu vou fazer 10 sessões só de ILIB, independente de outros tratamentos que eu posso oferecer para esse paciente. Ou eu posso ter o ILIB aqui como complementar. Então, eu incluo o ILIB dentro de um valor do meu tratamento, porque eu considero que o ILIB faz parte, é necessário, e eu não dou chance para o paciente optar ou não pelo ILIB.
né? Eu gosto muito dessa técnica, de usar o ILIB como complemento e inserir dentro do meu valor de consulta. Então, olha, eu vou fazer um paciente que está, por exemplo, faz uma cirurgia, e aí o pós-operatório inclui o ILIB. Por quê, doutor? Porque o ILIB vai te ajudar de uma forma geral, tá? Ou o ILIB como adjuvante. Então, assim, ele faz parte do tratamento, eu não dou como opcional, eu cobro o meu tratamento mais do que eu cobraria sem o ILIB, mas porque eu valorizo e eu justifico isso para o paciente. Olha, para o seu caso, eu tenho que usar a técnica local e a técnica sistêmica. Então, o tratamento das duas tem um valor de tanto, tá? Ah, mas eu quero só essa. Eu não dou opção, porque faz parte. Eu vou usar os dois benefícios para resolver o seu problema, tá? Então, tentando classificar, né, aonde que entra o ILIB aí no meu menu de atendimentos, eu consigo, então, reverter isso em valores, ou em pacotes, ou como que eu insiro, se eu aumento o valor, se eu diminuo, tá? Sabendo exatamente o que o ILIB vai fazer dentro daquele tratamento, certo? Que mais? Então, qual seria um passo a passo de implementação? Claro, como todo atendimento, eu vou começar com uma anamnese, né, bem completa desse paciente. Agora, focando só no ILIB, tá, gente? Não vamos entrar aí em detalhes sobre o que tratamento que a gente está fazendo, mas eu tenho que me perguntar, quais são os riscos de fazer o ILIB nesse paciente? Existe risco? Risco, não digo de efeito colateral, tá, gente? Porque o ILIB não tem efeito colateral. Mas, por exemplo, esse paciente, ele toma medicamentos crônicos, esse paciente, ele é com muitas alterações sistêmicas, esse paciente é aquele paciente muito complicado, será que eu vou conseguir lidar com tantas complicações, né, além daquilo que eu trabalho, ou dentro daquilo que eu trabalho, tá? E quais são as interações possíveis com os medicamentos? A gente sabe que o ILIB potencializa medicamentos, e a potencialização do medicamento pode ser boa, pode ser ruim, né? Se eu potencializo, eu posso ter excesso de medicamento. O excesso de Lib não tem, porque a luz ou ela penetra e é absorvida, ou ela simplesmente vai embora. Agora, o medicamento em excesso, ele é tóxico. Eu posso ter uma toxicidade aumentada aqui, né? Então, o que eu posso gerar? O que pode acontecer dentro desse paciente? Onde que eu posso pisar? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira pergunta. E aí, claro, a gente tem alguns termos, né, de contrato, que nos cursos a gente acaba passando para os alunos, mas de repente é legal o paciente assinar alguns termos, entender o tratamento, tá? Se ele tiver que fazer alguma modificação medicamentosa temporariamente, ele tem que estar sabendo disso, né? Eu tenho que explicar isso para ele, olha, dependendo de como você responder, talvez a gente tenha que ajustar a dose do medicamento de uma forma temporária, para justamente, né, não ter os efeitos que a gente chama de colaterais, mas que não são colaterais, que são os efeitos dessa sinergia entre o ILIB e os medicamentos. Que eu posso ter uma potencialização, uma sobra desse medicamento, né? E aí, se eu sei que está sobrando, eu tenho que ajustar, tá? Aí eu vou desenvolver, então, para esse paciente um protocolo de tratamento, né, geral, e vou incluir o protocolo do ILIB dentro do meu tratamento geral. E o último passo aqui é avaliar. Como que eu vou avaliar o tratamento? Eu vou fazer avaliações subjetivas, perguntando para o paciente como que ele passou, como que ele dormiu, ou eu vou fazer alguns exames prévios e vou, né, cobrar esses exames de tempos em tempos. Eu vou fazer uma oximetria nesse paciente, por exemplo, paciente de UTI, um paciente de COVID. Como é que eu vou controlar os efeitos? Como que eu vou avaliar o efeito do ILIB? Porque se eu não souber mensurar se o ILIB está funcionando ou não, como que eu vou reajustar a dose? Como que eu vou saber se o ILIB está sendo bom para esse paciente? Certo? E aí, gente, a gente sabe avaliar aquilo que a gente sabe tratar, certo? Por isso que fica a dica aqui de cada profissional atuar na sua área clínica. Agora, eu concordo com vocês que pode ser que a minha intervenção para uma coisa X pode ressoar numa outra doença do paciente. E aí, gente, quem quiser trabalhar com ILIB, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Vai estudar coagulação, vai estudar doença de hipertensão, vai estudar medicamentos que os pacientes usam para hipertensão. Né? No curso até eu passo uns PDFs aí de outras áreas, porque eu acho muito importante o aluno
saber, entender um pouquinho mais sobre o sistêmico dos pacientes, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um reajuste, né? A partir da avaliação, eu vou reajustar o tratamento, vou diminuir as sessões, ou vou aumentar, vou diminuir remédio, ou vou manter, né? É muito normal eu manter a medicação do paciente e fazer o ILIB. Não é em todos os casos que eu tenho que diminuir, mas eu preciso avaliar se é necessário, tá? Então, essa implementação, ela é muito importante. Eu preciso fazer uma estratégia e, como toda estratégia, eu preciso avaliar se essa estratégia de tratamento está funcionando. Mesma coisa com o ILIB, tá? E uma das curiosidades, né, que a gente fez uma pequena pesquisa interna, 50% dos profissionais que não fazem o ILIB, tá? Ou que já, daqueles que têm o ILIB, tá? Tiveram algum efeito que ficaram com medo. Isso já aconteceu com vocês? Ou, por exemplo, o paciente estava fazendo ILIB e, de repente, sentiu uma palpitação. Ou o paciente estava fazendo ILIB e aí você mediu a pressão arterial, deu uma subidinha. Ou estava fazendo ILIB e o paciente começou a sentir formigamento nas mãos. E ainda, por exemplo, o paciente estava fazendo ILIB na carótida, começou a sentir vontade de desmaiar. Gente, a maioria desses efeitos ou já era esperado, ou tem algum problema técnico, por exemplo, se você apertar a carótida do paciente, você desencadeia aí uma resposta vagal, porque a carótida, ela tem que estar livre, funcionando, ela tem que estar cheia. Se você pressiona, você diminui o tamanho do vaso, né? Ela tem vários neurônios que falam assim, olha, tem alguma coisa aqui no fluxo acontecendo, né? E daí ela diminui imediatamente a necessidade de energia sistêmica, que é o desmaio. Então, às vezes, a técnica não feita de uma forma correta leva a alguns efeitos que aí você se assusta, né? Por exemplo, ter uma pequena alteração de pressão arterial ou uma diminuição de pressão arterial imediata, isso é super comum acontecer, tá? Eu tenho alguma palpitação? Pode acontecer também. Às vezes o paciente estava meio rebaixado, e aí o ILIB começa a aumentar a microcirculação, né? Começa a aumentar o fluxo, e isso, às vezes, tem uma autorregulagem, que às vezes, em alguns minutos, passa, tá? Agora, de novo, eu preciso conhecer tudo isso. A maioria desses profissionais não conhecia a doença de base. E aí fica com medo mesmo, porque não sabe o que vai acontecer. Então, vamos estudar a doença de base. Se eu quero agir sistemicamente, eu preciso conhecer o paciente sistemicamente. Então, vamos estudar. A maioria não tinha feito o curso de capacitação. Isso foi, acho que 98% dos entrevistados não tinha nenhuma formação. E aí, gente, fica difícil, né? A gente tem que realmente investir em conhecimento. Isso é o que mais nos dá segurança clínica, né? Eu vou ler a bula ali a bula não, eu vou ler o aplicativo, eu vou seguir o aplicativo para fazer. Gente, aplicativo é uma facilidade, mas depois que você já entende aquela coisa, né? Eu vou ler o manual, vou aprender com o vendedor, vou aprender Gente, não existe fast food de ensino de qualidade, né? Então a gente tem que investir em educação, tá? Isso em todas as áreas, né? A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. E aí o paciente vai perceber esse valor agregado, vai perceber que a gente estudou, vai perceber que a gente se dedicou, e mesmo assim não é fácil, né? Eu nunca parei de estudar ILIB até hoje. Hoje mesmo li artigos novos, né? A gente está escrevendo aí. Então, é um aprendizado contínuo. Profissional da saúde, que é profissional de saúde, vai estudar a vida inteira, né? Então, estamos todos no mesmo barco. Que mais? ILIB é tratamento, ILIB funciona, ILIB gera efeitos, ILIB é coisa séria. Então, aqui, gente, eu resolvi mostrar para vocês que existe aquele paciente que você pode fazer o ILIB que for, que você não vai ter erro. Então, a gente fala assim, uso livre de ILIB, não tem, usa o protocolo que você quiser, porque é um paciente que não usa medicamentos. Se o paciente não toma nenhum medicamento, gente, não tem nenhuma contraindicação, você nunca vai errar na técnica do ILIB. Você pode fazer de menos, né? Digamos, faz só 30 minutos por dia no meio de uma infecção. Pô, 30 minutos por dia no meio de uma infecção não vai gerar muito efeito clínico.
Então, pode ser que você fique meio que frustrado que o ILIB não gerou muito efeito clínico. Agora, se você fizer corretamente, você vai ter excelentes resultados, tá? Então, eu sempre falo, quer fazer o ILIB sem fazer curso? Faça em pacientes que não usam medicamentos crônicos, que não tomam nada. Pacientes relativamente saudáveis, que podem estar passando por uma infecção, podem estar passando por um probleminha, mas que são pacientes que você não vai ter nenhuma interação medicamentosa, que você não vai ter nenhum efeito não esperado, tá? Então, uso livre do ILIB para esses. Atenção, pacientes usando medicamentos crônicos. Aqui a gente tem que ter um alerta. Então, eu tenho que usar o ILIB com atenção e domínio da técnica. E principalmente aqueles pacientes que usam diversos medicamentos e têm diversas doenças crônicas, esses são os mais críticos. Por outro lado, também são os que melhores respondem, né? Quanto pior o paciente, melhor o ILIB faz, porque ele vai colocar energia, ele vai agir como antioxidante, ele vai melhorar a resposta mitocondrial, né? Vai alterar essa disfunção para uma normalização mitocondrial. Então, a gente vai ver resultados fantásticos com esses pacientes. No entanto, eu posso ter aí, por exemplo, um paciente que toma remédio para hipertensão, ele começa a ficar meio deprimido demais. Um paciente que faz uso, por exemplo, de uma medicação para depressão, pode começar a ter palpitações e ter arritmias, porque está interagindo, está sobrando medicamento, o ILIB está funcionando, o remédio sobra, tá? É mais ou menos por aí. Então, gente, o ILIB não é uma luzinha no pulso para você dormir melhor. Ela é, se você fizer esporádico num paciente que não usa medicamento nenhum. Com certeza vai ser ótimo, o paciente vai adorar, né? Então, sintam-se seguros em utilizar o ILIB em pacientes que não tomam medicações crônicas, tá? A partir do uso crônico de medicamentos, peço encarecidamente que vocês vão estudar um pouquinho mais, para a gente não fazer um marketing negativo, né? Aí o paciente começa a falar assim, nossa, fiz ILIB e comecei a passar mal, aí começa a falar mal do ILIB. Eu fui fazer um curso que os alunos relataram que o ILIB começou a dar um monte de efeito colateral nos pacientes. Gente, o que isso acontece? O que isso significa? Isso significa que falta aí um pouquinho de estudo, entender o que o ILIB fez, entender por que aconteceu aquilo, entender por que o paciente reagiu daquela forma e também entender se aquilo é temporário, se aquilo é algo a se preocupar, tá? Certo? O que mais? Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. Na odontologia, por exemplo, eu posso associar o ILIB em todos os pós-operatórios cirúrgicos. Então, fazer uma extração de terceiro molar, ou durante a extração, já coloco o ILIB no pulso do paciente para ele já estar calmo, ou antes para ele já ficar calmo, ou um paciente que está muito nervoso, né, para fazer um procedimento odontológico, só de chegar ali no consultório já tem uma alteração de pressão arterial temporária, né? Então, nesse caso, coloco o ILIB no paciente, ele vai se acalmar, né? Por exemplo, agora eu quero usar o ILIB como um tratamento, paciente com dor crônica, né, nevralgia do trigêmeo, disfunção temporomandibular grave, e outras dores orofaciais que são difíceis de resolução. O ILIB aqui é tratamento junto com a ação local. Eu tenho que usar o ILIB, tá? E, por exemplo, um paciente que está com uma infecção bucal, né? Eu sei que o ILIB ajuda o sistema imunológico, coloca energia, o sistema imunológico precisa de energia. Então, eu vou estar ajudando esse paciente a combater esse processo infeccioso, né? Que é local, mas eu demando de uma ação sistêmica para combater a infecção local, tá? Então, só para a gente ter o exemplo fechado aqui, por exemplo, no pós-operatório cirúrgico, eu vou inserir o ILIB no meu tratamento convencional, tá? Então, a minha cirurgia custa R$ 5.000. Com o ILIB ou sem ILIB. Eu vou usar o ILIB, já está incluso, faz parte do pacote, eu considero isso como parte do meu tratamento, do meu arsenal de tratamento. Dor crônica, olha, a gente vai fazer uma placa e eu vou te vender 10 sessões de ILIB para você melhorar essa dor crônica, tá? E um paciente com infecção, eu posso, então, associar, né, somar ao meu custo total a técnica sistêmica, que vai ser muito importante para combater aquela infecção, tá bom? Então, isso é um exemplo na odontologia. Agora, vamos para a enfermagem, né? Eu sei que tem muitos enfermeiros aqui assistindo a gente. Por exemplo, um paciente diabético, né? Um paciente diabético, gente, tem que colocar o ILIB junto no tratamento, tem que inserir, tá? Por quê? Porque o diabético, o problema dele é vascular.
Eu preciso ajudar a chegar sangue lá naquele pé diabético, naquela isquemia. Eu preciso melhorar o aporte sanguíneo desse paciente. Então, eu preciso incluir no tratamento. Não vou tratar um diabético só localmente, eu vou tratar sistemicamente também com a técnica sanguínea. Um paciente idoso que se recupera lentamente, que tem pouca energia e que está naquele tratamento arrastado, que não melhora, né? Esse paciente também é muito interessante fazer o ILIB, tá? Ou o paciente acabou de fazer um trauma, né, grave, um acidente, todo arrebentado, nossa, tá precisando de energia. Eu tenho que fazer o ILIB também. Agora, por exemplo, no pé diabético, eu vou inserir o tratamento dentro do meu arsenal, porque eu considero que aquilo faz parte do meu arsenal. No paciente idoso, eu posso, de repente, só fazer o ILIB, né, para ele melhorar como um estado geral. E o trauma, por exemplo, eu posso dizer para ele assim: olha, eu vou te tratar com com essa ferramenta, e o valor total inclui todas essas ferramentas no valor X, tá? Então, sempre levando em consideração o ILIB como tratamento, como complementar e como adjuvante. Se eu tiver que tirar, eu tiro do complementar, certo? No adjuvante é importante. E no tratamento é o próprio tratamento. Entenderam? É uma forma da gente tentar racionalizar, raciocinar sobre como monetizar sobre o ILIB, tá? Pós-parto. Então, por exemplo, paciente que está, eu sou uma consultora de aleitamento, vou lá na minha puérpera fazer todo um atendimento e eu vou fazer uma técnica complementar do ILIB para ela se sentir melhor, ficar mais tranquila na hora de fazer o aleitamento. Geralmente essas mães estão nervosas, né? Não estão se sentindo bem, que não estão conseguindo amamentar, e aí passa esse nervosismo para a criança. Então, é uma técnica complementar. Eu insiro dentro do meu tratamento convencional. Agora, olha, essa mãe tá difícil, né? Tá desanimada, tá com alteração de sono, tá com uma depressão. Então, eu vou ser um adjuvante. Às vezes, essa mãe já tá tomando algum remedinho para depressão. Então, eu vou associar, eu vou ser adjuvante. E eu posso aqui vender um tratamento aí, um pacotinho de 10 sessões, fora a consultoria, por exemplo, de aleitamento, tá? Mesma coisa, o pacote pós-parto. Olha, para melhorar a sua recuperação cirúrgica, melhorar o seu períneo, desinchar, para você se sentir melhor, 10 sessões de LIB todos os dias depois do parto. Fantástico! Ou não precisa ser todos os dias, pode ser um dia sim, um dia não, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de acordo com a disponibilidade da paciente e a sua, tá? Então, eu também posso vender aqui, monetizar em pacotes de atendimento, tá? O que mais? Agora, gente, vamos entrar em alguns cuidados, tá? Primeira coisa, vamos conhecer a doença. Isso é sempre. Eu trato, eu conheço aquilo que eu trato. Vamos conhecer os medicamentos. Ah, eu não sei para que esse medicamento. Google it, tá? Vai para o Google, vai estudar. Gente, a gente tem que estudar sempre. Profissional de saúde que não estuda, fica para trás, tá? Conhecer os efeitos do laser. O que o laser pode fazer aqui? Se o laser é energia, se ele restabelece energia celular, então ele é pró-fisiológico, tá? Se o laser estiver fazendo alguma coisa, é fisiológico. Então, se não for fisiológico, provavelmente não é o laser que está fazendo. Provavelmente é o medicamento que está sobrando, ou alguma intervenção que eu estou fazendo e não estou considerando, tá? Avaliar as reações do paciente imediato, curto e médio prazo. Como que esse paciente se sentiu durante o atendimento? Como que ele se sentiu na noite do atendimento? Como que ele se sentiu no dia seguinte ao atendimento? Eu tenho que saber disso, eu preciso cobrar isso do paciente, eu preciso ficar atenta, tá? E eu tenho que estar sempre pronta para a tomada de decisão. Vou ajustar o medicamento e às vezes não, gente. Às vezes o medicamento eu não consigo ajustar. É um médico, é um caso muito complicado. Bom, aí só me resta ajustar as sessões de LIB. Então, eu vou dar um intervalo maior de tempo entre as sessões e outra para justamente não influenciar no medicamento que esse paciente está usando, tá? Então, essa tomada de decisão é muito importante. E bom senso, né, gente? Às vezes, o ILIB, ele vai ajudar aquele paciente naquele momento. Às vezes, o ILIB, para aquele paciente, é um tratamento crônico. Aquele paciente vai ter que comprar o equipamento e usar para o resto da vida. Isso pode acontecer, tá? Então, eu tenho que saber identificar. Ter esse bom senso de identificar.
tá bom? E claro, né, gente, sempre que possível, agir de uma forma multiprofissional, com várias áreas da saúde junto, porque um resultado que eu quero ter na boca pode, né, reverberar para coisas sistêmicas desse paciente. E aí eu vou precisar de ajuda de outros profissionais para lidar com esse caso, certo? Bom, então o ILIB, gente, ele é um caminho para a manutenção da saúde, é uma via de restabelecimento energético, né, que é o principal mecanismo de ação do ILIB, e não é uma fórmula milagrosa, tá? Eu sei, muitos de vocês, inclusive eu, tenho histórias, assim, super milagrosas para contar do ILIB, e realmente ele faz milagre, porque ele age de uma forma, ele coloca energia no sistema de uma forma que nenhuma outra coisa faz, nem uma boa alimentação, nem uma sopa da avó consegue restabelecer, mas eu tenho que ter pés no chão e entender qual é o melhor momento de atuar com o ILIB e até onde que ele pode ir em determinadas doenças. Então, existem doenças que já tiveram mutações, que já estão crônicas, que o ILIB vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. E existem doenças iniciais que eu posso, de repente, até reverter, e aí vem todo o milagre da técnica do ILIB. Né? Eu peguei uma paciente esses tempo atrás na laser puntura com início de artrite reumatoide, começando a tomar vários medicamentos. Simplesmente ela largou toda a medicação e ficou só com o ILIB, tá? Super legal o resultado, mas é uma paciente jovem, começando a doença, que fez mudanças de saúde, né? Mudou a alimentação, começou a fazer atividade física. Então, o ILIB, ele não é milagroso, ele é um caminho, é uma via para a manutenção dessa saúde e restabelecimento energético, tá? E aí a gente tem que lembrar sempre, quando que eu uso o ILIB? Quando necessário. Ah, o ILIB é tão bom que eu vou usar agora todos os dias da minha vida, 3 vezes por dia. Gente, para quê? A saúde não é só o ILIB. O ILIB é uma via. Ele põe energia no sistema, mas se o sistema já tem com energia, está com energia, cuida dele, né? Cuida da alimentação, cuida da atividade física, cuida do mental, do emocional, né? A gente sabe que para ter saúde a gente precisa, né, se alimentar bem, tomar bastante água, dormir bem, não se estressar, ter uma atividade mental, várias coisas, é uma somatória. E é uma somatória de coisas que a gente faz todos os dias. Então, faz aí um diário. Qual é o seu diário de saúde? Você está contribuindo ou você está atrapalhando o seu sistema? Bom, esporadicamente eu atrapalho, lógico que sim. É nesses momentos que eu vou utilizar o ILIB. Se você for paciente, tenha supervisão profissional, tá? Qual é a dose, qual é o tempo, qual é a frequência, quais são os acompanhamentos que eu tenho que fazer, que resultados que eu tenho que buscar, que exames que eu tenho que fazer para saber se eu estou melhorando ou não, tá? Que medicamentos que eu posso tomar ou não durante a técnica ou a dose, tá? Ou qual é a frequência do ILIB que vai influenciar nos medicamentos. Às vezes, uma vez por semana não influencia em nada, tá? E uma coisa muito importante, gente, que eu acho que aqui é o pulo do gato do ILIB, é assim, ó, comece o ILIB nos primeiros sinais e sintomas de alteração. É o melhor momento para o seu corpo para fazer o ILIB. Porque a gente tem tudo que a gente precisa para regenerar, para se livrar de uma infecção, né? O nosso imunológico é fantástico, mas a gente precisa de uma ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, é a ajuda energética que o ILIB traz. E se a gente conseguir fazer essa ajuda no começo, né, quando o nosso tecido não se exaustou, o nosso imunológico não entrou em exaustão, né, o processo inflamatório crônico não se exacerbou, né, nesse momento que é o melhor momento de fazer o ILIB. E a gente fala que o ILIB preventivo é o melhor tratamento. Claro que ele é fantástico como complementar em adjuvante, mas se eu tiver que dar uma preferência, a preferência é fazer o ILIB no começo de qualquer tipo de alteração sistêmica e doença, tá bom? E a gente sabe, né, que agora vamos falar dele como uma maravilha, né, uma ferramenta, um caminho, até uma coisa que está começando, a gente não conhece ainda as maravilhas que ele pode fazer por nós, né? Ele não é invasivo, pelo menos não é mais, eu posso também fazer a técnica invasiva. A luz não precisa ser processada, a energia não precisa ser processada, eu não preciso secretar energia, não preciso secretar substâncias que eu estou colocando no corpo, como acontece com a medicação, né? A energia é absorvida na quantidade certa, porque a célula só absorve aquilo que ela precisa,
Não existe overdose de Lib, existe energia que não é absorvida e que vai embora para o espaço. E também não existe efeito colateral no Lib. Existem efeitos, vou fechar aqui um pouquinho que está comentando a chuva, existem sim efeitos gerados por sobra de medicamento, mas nunca efeitos gerados pelo próprio Lib de forma a ser ruim, não fisiológica para o nosso corpo. Isso a literatura mostra, não tem nada que mostre uma contraindicação direta, né, alguma coisa que possa causar de ruim, tá? Então, isso é a grande vantagem aí dessa técnica maravilhosa. E realmente, gente, aqui é uma mudança de mindset, tá? De forma de pensar. É uma ideia disruptiva. Tratar saúde com luz é disruptivo nos dias de hoje, né? E aí a gente tem aquele mindset antes do ILIB e depois do ILIB. Antes do ILIB, a ênfase é intervencionista, é medicamentosa, é cirúrgica. Eu preciso fazer alguma coisa para esse corpo melhorar. Agora, com o ILIB, a gente muda um pouquinho o mindset. Eu preciso colocar energia e o corpo sabe o que fazer, né? É meio que caminho aí, pensando na oncologia, como que eles estão caminhando na imunoterapia, né? A imunoterapia é bem diferente da quimioterapia. A imunoterapia é uma mudança de mindset. Eu vou ajudar o sistema imunológico desse paciente para enxergar esse tumor, né? Então, eu vou contribuir para o fisiológico e o fisiológico tem todas as respostas e todos os tratamentos, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. E, gente, eu tô passando um pouco do tempo aqui, era 1 hora de webinário, a gente já está aí chegando na 1h20, mas eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, que saúde é um equilíbrio de coisas realizadas no nosso cotidiano. Alimentação, esporte, emocional. Muitos de vocês vão falar que tem a ver com a genética. Sim, tem a ver com a genética que a gente carrega. Mas a gente sabe que o meio e a forma como a gente vive modifica essa genética através da epigenética, expressa ou silencia genes específicos. Então, somos responsáveis pela nossa saúde, sim, de acordo com a rotina de cotidiano e de como que a gente cuida da nossa saúde, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, e isso todos os dias da nossa vida, tá? E qual a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa saúde? É perceber, né? Isso na yoga a gente pratica muito, estar no aqui e no agora, identificar primeiros sinais e sintomas de desequilíbrio. E aí, quando eu sinto que eu estou desequilibrada, que eu passei por alguma coisa, senti alguma coisa diferente, é nesse momento que eu vou ajudar com o equilíbrio, né? Nesse inicial. Ai, não dormi direito. Legal, o ILIB vai te restabelecer. Faz ILIB no dia que você não dorme direito. Faz o ILIB no dia que você está muito cansado. Faz o ILIB no dia que você fez muita atividade física. Faz o ILIB no dia que você está mentalmente ou psicologicamente estressado, tá? E o ILIB, nessas horas, é a melhor ferramenta preventiva. E se ainda der tempo, né, um excelente tratamento, quando é um tratamento inicial, certo? E queria convidar vocês, então, rumo a essa era da luz, que está só começando, tá? Então, eu finalizo aqui o nosso webinário, vou abrir agora para as perguntas, com muita gratidão. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aí do webinário, alguma dica, algum exemplo, e se estimulem a colocar em prática o uso do ILIB na prática clínica, tá? No seu consultório, no seu atendimento, na sua rotina, certo? Aqui está o meu Instagram. Se vocês precisarem falar comigo, pode mandar no direct. Vou parar aqui o nosso compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado, tá? E agora eu vou ver as perguntinhas do bate-papo, tá? Eu acho que eu parei lá em cima. Eu fechei e abri de novo o bate-papo. Eu acho que eu perdi algumas dúvidas. Então, pessoal, podem mandar de novo aqui. Pode ler. Se quiser, eu posso ler. Então pode ler. Então, peraí que eu vou achar. Onde eu parei. O pessoal interagiu aqui, ó, até trocou valores. Isso é muito interessante, né? Muito bom. Gente, troca é isso, né? Ninguém sabe tudo. Cada um tem uma experiência diferente e
não existe concorrência, existem pessoas diferentes fazendo coisas parecidas, né? Isso é certo, é certeza. Agora, é importante a gente trocar a experiência, dividir o que a gente aprendeu, conversar. Quanto mais a gente troca, mais a gente ganha, né? Que nem ensinar. Ensinar é assim. Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você sabe. Então, não existe final. Eu dei todas as informações. Não existe todas as informações. As informações são compartilhadas e são construídas novas coisas, né? Então, é sempre legal a gente compartilhar com os colegas, né, numa palestra. A gente não tem mais congresso para sentar do lado da pessoa e ficar trocando experiência, mas, por exemplo, num chat aberto desse, por isso que a gente acaba fazendo também pelo Zoom, porque é muito rico, né, essa interação de vocês aqui. Tem um pessoal perguntando, a Socorro perguntou sobre o ILIB para doença pulmonar crônica, se seria bom, né, DPOC, essas Sim, questões, né? todas as doenças pulmonares, asma, DPOC, o COVID, pneumonia, tudo isso o ILIB ajuda, tá? Inclusive, é uma grande área de pesquisa que tem bastante literatura falando sobre isso, principalmente a literatura russa, tá? Os pacientes, por exemplo, que têm varizes, eles podem fazer uso do ILIB? Desculpa, fala de novo? Os pacientes que fazem uso, que têm varizes, eles podem fazer uso do Ah, tá. ILIB? Eu acho que eu até já respondi essa. Sim, pode. Eles podem sentir uma pequena dor durante a técnica, porque eu estou movimentando energia estagnada. E, de preferência, faça, então, longe das varizes, pode fazer artéria radial, em vez de fazer perto, justamente para o paciente não sentir essa dor, tá? Tá. E vai de leve nesses pacientes. Sim. Teve algumas perguntas que foram respondidas durante Durante o a sua webinário. aula, isso, né? Eu Aí acho que eu vou tem, começar a olhar de trás para frente. O que você acha? pode ser. Tem acho que Ó, mais duas perguntas, mas pode ler, pode ler. Pode ler. tá. Olha só, psoríase. O que é psoríase? Doença autoimune. Então, o ILIB, ele é muito favorável para imunorregulação, tá? Contraindicação em região dos olhos. Sim, eu jamais olho para a luz. Isso é total contraindicação, tá? Cansaço crônico, alguém está dando um depoimento aqui, ó. Excelente em cansaço crônico, que o autista sente. Sou autista e dentista, e quando sinto a fadiga vindo, recorro ao ILIB. Perfeito. Obrigado, a Karina está aqui com a gente também. Gratidão, Karina, pela sua fidelidade sempre com a gente. Obrigado, gente, pelos elogios. Contraindicação do ILIB na gestação. Gente, é melhor a gente fazer a pergunta contrária. Qual seria a indicação na gestação? Então, uma gestante que tem alteração de pressão, uma gestante que tem muitas dores nas pernas, tem muita alteração, que está com, ou que tem uma idade avançada. Então, aí já vira indicação, tá? Porque você tem um parto prematuro, isso sim seria uma contraindicação, tá? Uma coisa ruim, tá? Então, a gente sempre tem que avaliar na gestação, colocar na balança os benefícios e os riscos e, junto com o médico, com o paciente, fazer ou não a técnica do ILIB, tá? Doenças perineais, sim, complementa, se bem que aqui o laser local é fantástico, tá? Como o profissional pode competir com esses aparelhos que o próprio paciente usa? Na verdade, gente, os equipamentos que o paciente usa, eles deveriam ser fornecidos pelos profissionais, emprestados, alugados, né? Ou, mesmo que o paciente está usando em casa, o profissional é o responsável por prescrever, acompanhar, de tempos em tempos ver esse paciente, tá? Então, na verdade, aqui não é uma competição. Na verdade, aqui é a mesma coisa o medicamento. O paciente compra o medicamento na farmácia e toma em casa. Mas quem que prescreveu, quem que vai avaliar se esse medicamento funcionou, né? A gente tem que lidar mais ou menos com isso. E é uma mudança de paradigma mesmo, viu, Carla? A gente tem que soltar um pouco o osso. Às vezes o paciente vai ter a técnica dele em casa num futuro muito próximo. Todos os pacientes vão ter laser em casa. E aí nós, profissionais, vamos continuar orientando, avaliando, acompanhando esses pacientes, tá? E assim como é errado se dopar de remédio, vai ser errado se dopar de laser, ele pode se prejudicar, né? Então, o bom senso sempre vai existir, sempre vai existir o paciente que vai fazer a técnica errada. Incontinência urinária, eu sugiro mais técnicas locais também, tá? E no COVID, terapeuta capilar no COVID,
essa pergunta, não sei. Com o ILIB, você quer dizer? Aqui não entendi muito, Cláudia. Depois, se você quiser me mandar no privado. Dor inflamatória na nuca, paciente jovem, aí tem que ver o que dor é essa, que inflamação é essa, tem que ter o diagnóstico correto, fechado, tá? O que a gente pode fazer, às vezes, aqui no caso da Lucinalva, eu fico com os olhos com edema. Esse edema nos olhos a gente tem que investigar o que está acontecendo, tá? Mas, por exemplo, às vezes, se o paciente não tolera os 30 minutos, existem as técnicas, por exemplo, carótida, que a gente faz em tempos menores, 3 a 5 minutos, ou sublingual, 6 a 7 minutos. Então, às vezes, a gente pode adequar a técnica correta ou a que melhor o paciente se adapta, tá bom? Terapeuta capilar de profissional de saúde pode fazer o curso sim, tá? Que mais? Dor crônico, perfeito. Para dores crônicas, perfeito. Paciente com trombose. Gente, trombose não é contraindicação. Pelo contrário, trombose é um problema vascular, é um problema de inflamação. O corpo precisa melhorar esse problema inflamatório. É super indicado fazer o ILIB na trombose, tá? Não tem essa história de vai soltar o trombo. O trombo pode soltar a qualquer momento, o risco já está ali. Agora, se você agir antioxidante, né, de uma forma antioxidante sistêmica, se você contribuir para uma melhora imunológica, você vai contribuir para esse trombo se desfazer, tá? Perfeito, aqui outras contribuições aqui do pessoal falando, né, que faz local e ILIB, né, geralmente em torno de 1 hora de aplicação. Muito bem. Quanto o pessoal está cobrando, né, 360 horas. Gente, não é nada absurdo 360 horas, tá? Isso hoje em dia isso é bem comum, tá? Você pode cobrar separado, você pode cobrar somando, mas se você conseguir convencer seu paciente ou ele perceber a melhora que ele tem, ele vai cobrar, ele vai pagar com muita satisfação, tá? Bom, gente, tem mais mensagem lá embaixo. Gente do céu, vou ter que desligar aqui, vamos parando, vamos parando. Tem uma pergunta, Dai, que fala com relação assim, é comum ter hipotensão quando você aplica nos primeiros 5 minutos o laser? Se você tiver muito agitado, pode ser que você abaixe, tá? Assim, se você estiver muito deprimido, pode ser que o ILIB dá uma aumentada aí na pressão arterial, né, imediata, na frequência, inclusive. Então, nos primeiros 5 minutos, você observa, você não precisa parar o processo, não precisa parar a técnica. Observa o paciente, vai com calma, vai perguntando como é que ele tá? Não é uma coisa assim de se desesperar, tá bom? Gente, não consigo mais responder todas essas dúvidas. Tem só uma coisa falando aqui, melhorou muito, muito bom, aqui vários depoimentos legais, né? Essa pergunta é interessante, o ILIB é sempre luz vermelha? A maioria das vezes sim, tá? Mas na literatura, existem alguns artigos já clínicos, inclusive, mostrando os efeitos do laser infra. Então, o clássico é o laser vermelho, tá? Bom, gente, esse então fica o nosso webinário, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já vou dar um spoiler aqui, o próximo webinário a gente vai falar sobre as técnicas, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nas técnicas, pode ser que ele vai acontecer daqui uns 2 meses, mas fiquem de olho, né, para participar com a gente dos próximos webinários de LIB. E, gente, até sexta-feira a gente tem uma super promoção, super desconto para quem quiser entrar nessa próxima turma de LIB, que vai começar agora em fevereiro. Vai ser uma turma especial, porque vai ter algumas surpresinhas durante o curso. Então, eu convido vocês a fazer parte da clínica, do curso de capacitação, né? Para vocês saberem utilizar corretamente o ILIB na clínica, tá? Então, gente, quem quiser o voucher de desconto especial, tem que entrar em contato pelo WhatsApp da Elo, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos colocar no bate-papo, Bárbara, para o pessoal
entrar em contato no WhatsApp, isso mesmo, da Heloísa, ela está aqui, já colocou no bate-papo. Então, quem está aí no YouTube assistindo, o telefone é 19 999 34 4558, WhatsApp, tá? É com a Heloísa, do comercial aqui da Laser. E quem entrar em contato, fala que assistiu o webinário e que quer o voucher de desconto. É até sexta-feira, tá? E eu espero que vocês façam o curso. O investimento, gente, se vocês separar o valor investido pelo número de sessões, pelo que vocês vão contribuir para os pacientes e por vocês, pelo bom uso em vocês e na família de vocês, gente, é um super bom investimento para vocês fazerem. Lembrando que conhecimento, né, podem tirar tudo de vocês, menos o conhecimento. E ele é o que mais nos aproxima, né, da gente estar sempre em evolução. Então, quanto mais a gente aprende, menos a gente sofre, isso é uma máxima, né? O ensino e a educação leva ao menor quantidade de sofrimento, não sei se vocês já fizeram essa associação. Quanto mais a gente aprende, menos a gente sofre. Tanto porque a gente aprende coisas que justificam outras, se coloca no lugar das pessoas, né? Aprende técnicas que salvam a nossa saúde. Eu mesma, né, passei pelo Covid agora, há 2 semanas atrás, santo e lib para me resolver, ainda bem que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho essa expertise. Então, gente, eu encerro aqui o nosso webinário. Muito obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal, aí dando os depoimentos, né, ó, fiz habilitação, maravilhoso, muito conteúdo, muito legal. Então, o pessoal que está aí nos assistindo, os nossos ex-alunos, obrigado pelo carinho. Quem está aqui no Zoom, até vou abrir aqui para ver as carinhas. Quem puder abrir, vamos fazer uma fotinho? O que vocês acham? Abram aí seus vídeos. O que vocês acham? Fazer uma fotinho. Olha, tem gente fazendo ilib no vídeo. Adorei. Adorei, muito bom. É isso aí, gente. A gente sempre, tudo aquilo que a gente aplica na gente, mas fica mais fácil de aplicar no paciente, né? Se a gente sabe que para a gente é bom, para o paciente é melhor ainda. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Acompanhe a gente aí que os próximos meses a gente vai ter bastante webinário acontecendo, bastante live. E é isso aí. Gente, muita luz para vocês. Sucesso. E que a gente se encontre por aí, nos cursos, na vida, nos tratamentos. Tchau, gente. Gratidão, bom descanso a todos e muita luz. Fiquem com Deus.